Mas más notícias do meio oeste. Tivemos outro acidente de jato Hawker depois que os pilotos tentaram realizar uma série de verificações de stall a 15 mil pés. Eu mesmo tenho mais de 3 mil horas em aeronaves Hawker e realizei esses mesmos testes de stall várias vezes. Parece, e não saberemos por um tempo, que os pilotos entraram em um stall profundo do qual não conseguiram se recuperar. Operei jatos Hawker como capitão por mais de uma década. Em um stall profundo, o elevador e os lemes tornam-se completamente ineficazes devido ao ar turbulento, tornando a recuperação do stall impossível. Por essa razão, os Hawkers têm um stick shaker e um stick pusher. Estas eram as condições meteorológicas no momento do acidente. O acidente ocorreu 16 de outubro de 2025. A matrícula era XAJMR, matrícula mexicana. 3 pessoas morreram, sendo a terceira provavelmente o mecânico. Houve 3 casos documentados em que essas verificações de stall resultaram em acidentes. O primeiro acidente ocorreu em setembro de 2003 em Houston, Texas, em um Hawker 700. Eles haviam iniciado as verificações 10 mil pés abaixo do que deveriam. O segundo acidente ocorreu em Utah há apenas 20 meses e esse matou 2 pessoas. O terceiro acidente ocorreu há apenas alguns dias envolvendo outro Hawker, mas este tirou a vida de 3 pessoas. Veja como é um teste de funcionalidade de stall no solo. Certo, vamos entrar, vai ficar um pouco barulhento, então tenha paciência comigo, mas vamos lá. Você acha que algum piloto de Hawker sabe a duração exata entre o stick shaker e o stick pusher? Absolutamente não. E não se espera que saibam, porque varia. E por que variaria? Porque a taxa de aumento do ângulo de ataque determinará a duração do tempo entre o stick shaker e o stick pusher. Você pode estar se perguntando por que os pilotos de Hawker precisam fazer verificações de stall na própria aeronave. Vocês têm simuladores para isso, certo? Bem, isso é verdade, mas um Hawker não é como qualquer outra aeronave. Ao contrário da maioria das aeronaves a jato, os Hawkers têm asas molhadas, ou seja, eles utilizam fluido TKS para manter o gelo fora da borda de ataque das asas, desde que estejam voando nas velocidades apropriadas. Alguém pode perguntar, por que o Hawker não tem uma asa aquecida como a maioria dos outros jatos? Bem, a resposta é que você precisa ter ar de sangria suficiente, ou seja, ar de desvio que é retirado dos motores para fornecer essa proteção e simplesmente não há ar suficiente produzido pelos motores para isso. Portanto, a cada 4 anos, as bordas de ataque da aeronave têm que ser removidas, verificadas e inspecionadas e mantidas e depois recolocadas na aeronave. Cores, como foram removidas, essa reanexação requer a realização de uma série de testes de stall para verificar se o sistema de aviso de stall funciona adequadamente. Quando falamos sobre testes de stall, não estamos falando de realizar stalls reais. Como em pequenas aeronaves de aviação geral, estamos falando sobre a funcionalidade do equipamento de detecção de stall. Para ser honesto, nunca fiquei mais nervoso voando um Hawker do que quando tive que realizar verificações de stall. Ao se aproximar de um stall, o stick shaker será ativado inicialmente. Em seguida, 2 luzes de aviso aparecem quando o pusher é ativado. O stick shaker é elétrico, enquanto o stick pusher é hidráulico. Por 11 segundos, o stick shaker foi ignorado. Isso nunca é feito. No treinamento, somos treinados para recuperar imediatamente ao stick shaker. Há um problema recorrente que continua acontecendo com esses acidentes de Hawker e vou te dizer o que acho que parte do problema é. No treinamento, os pilotos de Hawker só treinam até o stick shaker antes de iniciar a recuperação, nunca até o stick pusher. Por quê? Porque é sobre evitar stall completamente. Por quê? Porque as características de um Hawker são ruins o suficiente para que eles queiram que você evite chegar perto de um stall real. No treinamento, particularmente no treinamento recorrente em um simulador,
Somos ensinados a recuperar imediatamente ao primeiro sinal de stick shaker, mas isso não é o que está acontecendo neste vídeo também. Eles estão ignorando seu próprio treinamento e continuam a voar, entrando em stalls reais. Isso não é algo que eles sequer praticam no simulador. Alguns de vocês podem perguntar, bem, se você tem um stick pusher, por que não treinar para o stick pusher? Bem, vou dar a resposta. Parte disso é a forma como o regime de treinamento é escrito e aprovado pela FIA. Aviões como o Hawker, que têm características de recuperação de stall tão terríveis, não justificam o treinamento para stick pusher porque suas características são simplesmente ruins. Trata-se de evitar completamente. Aqui está a gravação real. Adoro isso. Observe a altitude e note como ela desce rapidamente. Esses pilotos estão em apuros. X-Ray Alpha Juliet Mike Romeo Cleveland. Espere um minuto. Ainda não se recuperou, senhor. Ainda não se recuperou. Desculpe. X-Ray Alpha Juliet Mike Romeo, centro de Cleveland. Informe a altitude. Até que os pilotos de Hawker sejam realmente treinados nas características comportamentais dos Hawkers ao experimentar stick pushers no simulador, eles precisam parar de tentar experimentá-los na aeronave real, já que só treinam para stick shaker. De acordo com os manuais de voo da Hawker e os programas de treinamento em simuladores na CAE e Flight Safety, as tripulações são treinadas para iniciar a recuperação de stall no shaker, não permitindo que o pusher seja ativado. O pusher é considerado uma proteção de último recurso. Então, temos uma tríade de problemas. Número 1, os pilotos estão ignorando seu treinamento. Durante o treinamento, eles são treinados para recuperar imediatamente na primeira indicação de stick shaker. Bem, isso não está acontecendo. Eles continuam tentando pilotar a aeronave manualmente além do stick shaker. Aqui estão alguns pilotos em um simulador Hawker 800 XP. É quase inacreditável que, nos dias de hoje, os pilotos ainda sejam obrigados a realizar verificações de stall na aeronave real. Não há outra aeronave que eu já tenha pilotado, Boeing, Learjet ou outra, onde eu tenha tido que fazer isso. O segundo problema é a orientação da FAA. A FAA tem tratado o Hawker como qualquer outra aeronave a jato, mas não é como qualquer outra aeronave a jato. Ele tem asas molhadas, não tem asas quentes, como a maioria das outras aeronaves a jato. E até que eles mudem a orientação e parem de tratá-lo como qualquer outra aeronave a jato, as pessoas vão continuar a morrer. Aqui está um clipe em time-lapse da remoção das bordas de ataque das asas do Hawker, além da inspeção de muitos outros itens durante uma verificação de 4 anos, 48 meses, e número 3, práticas da indústria. Não há outro jato corporativo em que os pilotos tenham que levar a aeronave real para fazer verificações de stall. Se você vai exigir que os pilotos realmente realizem esse tipo de verificação, então é preciso mudar o treinamento para prepará-los adequadamente. Eles não estão recebendo esse treinamento. Eles estão sendo tratados como todos os outros pilotos que não precisam fazê-los de forma alguma. Isso não está certo. Esta é uma simulação de como a aeronave poderia ter se comportado após entrar em um stall profundo. Ao contrário da simulação, na maioria dos stalls profundos, será impossível abaixar o nariz. Ele permanecerá relativamente na mesma posição fixa. Quando eu mesmo fiz os testes, eu sempre recuperei. no stick shaker. Uma maneira de determinar se eles iniciaram a recuperação rapidamente Será determinar o tempo que o stick shaker esteve ativo na gravação do CVR. Esses testes de stall são feitos com flaps levantados e flaps abaixados. A aeronave é mais dócil com flaps abaixados do que com flaps levantados. Um último comentário em deferência a esses pilotos e suas famílias. Eles podem ter feito tudo certo, eles podem ter encontrado uma perda de sustentação,
pode não ter havido funcionalidade normal do sistema de aviso de stall, ou pode ter sido outra coisa. Só vamos ter que esperar e ver. Se você gostou deste vídeo, me avise, curta e inscreva-se. Obrigado por assistir.